Perfeito, pessoal. Estamos gravando, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Grande satisfação tê-lo novamente na nossa aula número 4, né? Já estamos aí há um mês, há 4 semanas já juntos. Isso é muito legal, muito importante. Continuamos ainda no ensino remoto, mas se Deus quiser, quem sabe até se as coisas melhorarem, né? Quem sabe a gente consiga voltar aí dentro da sala de aula. Mas então, pessoal, essa aula em específico, tá? Eu separei justamente para nós entendermos aqui a diferenciação entre cada um dos institutos dentro da Lei 11.101 de 2005. Então, é a Lei 11.101 de 2005 que vai ser aí a nossa lei durante todo o semestre, tá? É com ela que vocês vão ter que consultar para fazer a avaliação, é com ela que vocês aí vão ter que colocar, né, o vadimeco no banheiro, ó, com a página aí na Lei 11.101 de 2005, para ver quando vocês puderem aí, e sempre lendo a lei, conhecendo a lei, é muito importante que essa lei que vai aí dar a regra do jogo da nossa matéria de Direito Empresarial 3, tá? E o que há de interessante, né? A lei, ela traz o diploma legal, ela traz o conceito e também traz os procedimentos dessas 3 modalidades de recuperação ou de extinção de empresas, que é a recuperação judicial, em segundo lugar, a recuperação extrajudicial e também a falência. Esses 3 mecanismos, pessoal, são separados. Eles são estudados de forma separada. São procedimentos em separado dentro da Lei 11.101 de 2005. Então, nós vamos aí justamente hoje dar os aspectos gerais, né, no estudo dos 3 institutos aí, para que depois, na próxima aula, nós consigamos, em específico, entrar de fato aí no estudo da recuperação judicial, recuperação extrajudicial e também falência. A nossa primeira parte do semestre, tá, o nosso primeiro bimestre aí do semestre, vai ser exclusivamente para tratarmos de recuperação judicial. Tá? Então, a recuperação judicial, ela tem aí uma maior parte dentro da Lei 11.100 de 2005, tá? Em seguida, lá para, né, o meio e fim do segundo bimestre, a segunda parte e o final do ano, lá para mais ou menos final de outubro, novembro, nós vamos entrar no procedimento de recuperação extrajudicial e também de falências. Professor, mas o que vem a ser a recuperação judicial? O que vem a ser a recuperação extrajudicial? O que vem a ser a falência? Antes de eu ditar aí os conceitos de cada uma delas, eu mencionei aqui a estrutura do procedimento de cada uma delas. Vamos se atentar aqui à primeira parte, né, a recuperação judicial, né? Essa linha pontiaguda aí verde, ela separa, tá? Então, nessa primeira parte, pessoal, nós temos o seguinte: a recuperação judicial, ela traz um processamento dentro de um aspecto judicial. O nome já diz, né? Recuperação judicial, ou seja, nós temos que protocolado o pedido de recuperação de uma empresa dentro de um processo judicial. E esse processo que nós estudamos na aula passada, ele é promovido na vara cível da comarca do principal estabelecimento da empresa. Ou, né, na vara especializada de recuperação judicial e falência, conforme nós verificamos aí na aula passada. Além do mais, pessoal, nós temos que esse processamento da recuperação judicial é levado a uma fase chamada deliberação do plano, onde se é apresentado o plano de recuperação judicial, que é justamente aí de que forma que a empresa vai
honrar com os compromissos de pagamento aí perante os seus credores. E esse plano ele pode ser aprovado, ele pode ser rejeitado. Enfim, pessoal, não vou me especializar aí nesses aspectos, porque nós vamos em momento oportuno aí, de forma mais detalhada. Então, só quero trazer para vocês que há uma estrutura da recuperação judicial que nós, durante o nosso curso, nós vamos trazer aí passo a passo dessa estrutura. Na recuperação extrajudicial, antes de entrar no conceito, nós temos também uma estrutura. Só que nota-se que essa estrutura é muito mais simplificada que uma recuperação judicial. Ou seja, nós temos que na recuperação extrajudicial, nós temos um procedimento mais simples e mais rápido perante a empresa. Nós temos aqui uma fase, né, que justamente há aqui uma simplificação do procedimento, por ele ser colocado dentro de uma natureza extrajudicial, ou seja, fora de um processo judicial. Nós vamos ver o conceito ainda nessa aula, mas já para vocês, né, aí tomarem nota, a recuperação judicial é pautada pela negociação fora do âmbito processual, fora do juízo. E por fim, pessoal, no procedimento relativo à falência, aí nós temos também uma complexidade de atos, uma complexidade de fases nas quais o procedimento falimentar, o procedimento da falência, deve aí ser justamente passado. E a falência se divide, a gente vai, né, especificar, em autofalência, que é o pedido do próprio empresário para que ele seja, aí, para que a atividade seja extinta, ou também pedido de credores para que a empresa seja decretada a falência. E aqui também se divide em várias fases, aí que nós vamos, em momento oportuno, sabermos aí, sermos especialistas em cada fase de uma recuperação judicial, de uma recuperação extrajudicial ou de uma falência. Então vamos para a primeira, né, pessoal? Vamos aí ao primeiro conceito que eu trago de cara, que é o mais importante dentro da Lei 11.101 de 2005, que é a chamada recuperação judicial. E é muito legal que a lei ela tem uma redação muito interessante na parte do conceito. O conceito que está no artigo 47 da lei é um conceito que nos traz um conhecimento, traz aí justamente uma noção do que vem a ser essa tal de recuperação judicial. Então, pessoal, pelo artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, nós temos que a recuperação judicial tem um objetivo, tem aí um escopo, tem justamente aí um sentido. E esse sentido, esse objetivo, esse escopo, essa função da recuperação judicial é viabilizar a superação da crise econômica financeira. Olha que interessante, pessoal. O legislador, quando ele traz o conceito de recuperação judicial, ele fala que a recuperação judicial não é certo a recuperação da empresa. Ele não fala que se a empresa pedir a recuperação judicial, ela vai conseguir pagar as suas contas, pagar os seus créditos. Ela fala que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar. E o que é viabilizar, pessoal? Né? Tomara que vocês estejam tomando nota, e é muito importante que vocês estejam já tomando nota, tá? Viabilizar nada mais é do que proceder de meios suficientes para a tentativa da superação da crise. Ou seja, nós temos que o Estado, né, representado aqui pela União, pela lei federal, ele traz um mecanismo jurídico capaz de tentar salvar as empresas, tentar viabilizar um mecanismo, um procedimento da qual a empresa poderá recorrer ao poder judiciário para que ele possa tentar superar a sua crise econômica e financeira. Entenderam, pessoal? Aqui nós temos a mão amiga do Estado, aqui nós temos a mão amiga da legislação.
Nós temos que a legislação traz por direito as empresas que estejam em tremenda crise econômica e financeira em proceder perante o Poder Judiciário, ao juiz, um pedido de recuperação judicial. E esse pedido de recuperação judicial vai ajudar a empresa a se organizar e também proceder uma tentativa de superar a sua crise, pagar os seus débitos. O Estado reconhece a importância da função empresarial e da função industrial para o país. Nós sabemos que sem empresas, sem indústrias, nós não temos, né, empregos, nós não temos geração de riquezas. Então é por isso, por essa questão, que o Estado vem a proceder à realização da Lei 11.101 de 2005, para que ela sirva como direito para que as empresas que estão em crise econômica e financeira possam recorrer a essa lei para propor uma tentativa de negociação com os seus credores. Propor um reparcelamento das dívidas bancárias, trabalhistas, enfim, dívidas com fornecedores, entre outros tipos de dívidas aí que a empresa está justamente passando. O recado que eu dou para vocês, pessoal, uma empresa que está com o seu superávit de caixa, sua empresa que está com o seu saldo positivo do caixa, que não está em crise. Vamos supor hoje uma empresa, o iFood está em crise hoje? Não, né, pessoal? O iFood não está em crise hoje, se vende muito o iFood aí. O supermercado está em crise, os grandes varejistas estão em crise? Não. Quem trabalha com e-commerce, quem trabalha com supermercado, aumentou-se a demanda de supermercados, né? Então, nós temos aqui setores que não precisam recorrer ao Poder Judiciário para tentar aí justamente a superação da crise financeira, porque não há crise financeira. Mas a pessoa que tem uma agência de viagem, a pessoa que tem um grande salão de eventos, um buffet, trabalha com entretenimento, uma casa noturna, um bar, né, que são setores que foram afetados aí diretamente pelo Covid-19, também aí estão sofrendo ainda com as restrições dos órgãos governamentais. Aí nós temos uma justificativa de uma tremenda crise econômica e financeira. Pessoal, alguma dúvida dessa primeira parte aí? Perfeito. Podemos prosseguir? Correto, pessoal, obrigado. Olha que interessante, né? Então, nós temos que o Estado, ele vai, né, utilizar, aí, publicou a lei para tentar viabilizar, tentar trazer meios para que a empresa supere a crise chamada crise econômico-financeira. Perfeito? Mas por que tem que ser superada a crise? Uma empresa em crise é benéfico para a sociedade? A gente pegar uma empresa que está sofrendo aí com vários dívidas, com bloqueios de conta, com penhoras, com busca e apreensão, é vantajoso isso? Isso, não. Essa viabilidade da superação da crise tem um objetivo. O objetivo da recuperação judicial é manter a fonte produtora, é manter os empregos. Olha que interessante, pessoal, nós temos aqui a fonte produtora e o emprego como primeiro objetivo de uma recuperação judicial. É promover a empregatividade, né? A mão de obra, uma empresa que tem 500 funcionários, 1.000 funcionários, não é interessante que essa empresa entre em falência e feche as suas operações, né? É importante que sim, ela tenha meios legais a fim de superar essa crise. Além de ter essa preocupação com os empregos, né, com a fonte produtora, a preocupação também é pelos interesses dos credores. É claro que se há, né, credores perante uma empresa que entra em recuperação judicial, é uma análise que a gente tem que fazer muito importante, que essa empresa
que fornece um produto, que fornece aí uma embalagem para a empresa que pediu a recuperação judicial, essa empresa, pessoal, também tem seus funcionários, também tem seu caixa. Então, vamos supor que uma empresa aqui de Maringá feche as portas da noite para o dia. Não é só os empregos dessa empresa que aí fechou a porta da noite para o dia que vão ser perdidos, mas sim empregos de outras empresas que fornecem, que prestam serviços. A empresa de limpeza, a empresa que fornece embalagem, a empresa que fornece a segurança do trabalho, a empresa que fornece aí a alimentação para essa empresa, a empresa que fornece combustível para essa empresa. O ciclo, pessoal, né, de outras empresas indiretamente envolvidas é muito grande. Por isso, esses interesses dos credores têm que ser justamente também preservados dentro de uma recuperação judicial. E qual que é, né, justamente a grande missão da recuperação judicial? É promover a preservação da empresa. É preservar o que a empresa tem de melhor. É preservar a riqueza que a empresa tem, o know-how que a empresa tem, né? Preservar aí a sua função social e também estimular a atividade econômica da empresa. Nós temos que a recuperação judicial é um grande triunfo da empresa em tentar se organizar novamente. Nós vamos ver aí, né, justamente que empresas que entram em recuperação judicial, pessoal, elas têm que ter um comportamento de organização muito, mas muito grande. Porque a empresa que está em recuperação judicial, ela é submetida aos olhos do juiz. Ela é submetida aos olhos de um administrador judicial, de uma pessoa pela qual aí vai estar na empresa e vai acompanhar tudo que a empresa vai estar desenvolvendo. Eu falo aqui, inclusive, com meus alunos, que existe uma vida da empresa antes da recuperação judicial e uma vida da empresa depois da recuperação judicial. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que existe uma empresa em Maringá familiar, né? E essa empresa aí, os filhos desse dono da empresa compram um carro importado no nome da empresa, retiram lá 50 mil reais do caixa da empresa, pagam contas de supermercado com a conta da empresa, pagam aluguel de casa, viagens com a conta da empresa. Não é à toa que essa empresa, né, entrou em judicial, porque viu que, embora estava gerando riqueza, os gastos desnecessários estavam tão altos, mas tão altos, que criou-se uma grande inadimplência, uma grande dívida com fornecedores, com trabalhista, com aí banco, entre outros, né? Quando se tem um processo de recuperação judicial, acabou-se a mamata, acabou-se o desmando, acabou-se essa mordomia que existia anteriormente. Porque não é somente as partes, os empresários, os donos da empresa que vão ter conhecimento da contabilidade da empresa, mas sim o juiz, mas sim o administrador judicial, mas sim também todos os credores. Então, qualquer pontinha fora do eixo, aí é motivo para pedido de falência dessa empresa. Pessoal, dando sequência aqui, né? Então, o que vem a ser aí, né, a recuperação judicial? Então, a recuperação judicial, na forma judicial ou extrajudicial, nós estamos vendo na forma judicial, né? É uma medida legal estipulada para tentar manter em funcionamento as empresas em dificuldade econômica temporária. Por meio dessa medida, assegurar os empregos existentes e os interesses de terceiro, como credores, né, consumidores e também o próprio fisco. Trata-se aqui de uma série de atos praticados, então tem uma série de atos que a gente vai verificar sobre a supervisão judicial. Eu quero que vocês anotem isso aqui, pessoal.
sobre a supervisão judicial. Todos os mecanismos, atos praticados depois do protocolo pedido de recuperação judicial vão ser feitos através, né, são acompanhados pelo juízo, né? E essa supervisão tem uma destinação de manter, de reestruturar a empresa, de mantê-la em funcionamento, justamente em tempo de dificuldades. Não cabe para o Poder Judiciário a tarefa de reelaborar a atividade da empresa, ou seja, criar inovações da empresa. Mas sim, cabe somente ao Poder Judiciário aplicar, né, reger e aplicação dos empresários dos apuros financeiros, acompanhar os procedimentos legalmente previstos e propiciar aí a atividade produtora que viabiliza a sua recuperação econômica. Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu já fui advogado de uma recuperação judicial. Quando nós entramos com a recuperação judicial e apresentamos o plano de recuperação judicial, era uma empresa de jeans, tá? A empresa só fabricava jeans, só fabricava calça jeans. E eu tinha uma reunião com um empresário e eu falei o seguinte, isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu falei assim, a partir do momento que nós entramos com a recuperação judicial, acabou-se o dinheiro colocado por fora da empresa. Tudo vai ser feito de forma religiosa, cumprida, de uma forma totalmente organizada. E eu falei para ele, é necessário também que a empresa não faça mais do mesmo. O que é fazer mais do mesmo? A empresa só fabricava calça jeans. Tinha lá 5, 6 modelos de calça jeans. E eu citei o seguinte, você deve inovar. Alguma coisa de novidade você tem que trazer na recuperação judicial. Não adianta a gente falar que em recuperação judicial que você vai continuar fabricando as 5, 6 calças jeans que você está fabricando. Porque você fez isso por 10 anos e chegou nesse estado que você está porque não teve sucesso na sua empreitada. Então eu falei para ele, o filho dele, né? Estava nessa reunião bem dura, né? Eu falei assim, faz-me o favor de semana que vem você apresentar uma inovação na sua linha de produção. Se você não apresentar, eu creio que você não vai ser bem visto na recuperação judicial, porque você não vai trazer nada de novo na recuperação judicial. Aí, passou aí 2 semanas, né, ele me ligou, desenvolveu um projeto de um produto bem interessante. Vem aqui ver na fábrica. Eu fui lá na fábrica ver, fabricava calça jeans, né? Aí contratou um estilista, fez a forma de uma camisa jeans, até podia estar usando ela, eu tenho algumas aqui que eu peguei, uma camisa jeans masculina, e vestidinho jeans feminino. Então, além da calça jeans que ele fabricava, ele inovou na sua linha de produção. Ele não quis fazer o mesmo que ele fazia anteriormente. Isso é recuperação judicial. Recuperação judicial é uma mudança drástica na vida do empresário. É o empresário ser colocado de ponta cabeça na frente do juiz, na frente dos devedores, e falar o seguinte, agora você vai ter que dar o seu sangue para você conseguir aí sair dessa crise. Tá, pessoal? Então é muito importante essa observação, que não é o juiz que vai propor mudanças. Não é o juiz lá da Vara Civil de Maringá que vai falar para o empresário, fulano de tal, você tem que começar agora a fabricar isso aí, porque isso aí está dando dinheiro. Não é o juiz que vai falar isso. É o próprio empresário que entra em recuperação judicial que tem que trazer medidas para a superação da crise econômica. Perfeito, pessoal? E esse também, pessoal, aqui é um fluxograma, tá? Da recuperação judicial. Claro que a gente vai trazer de forma bem mais detalhada, etapa por etapa, tá? Mas só para a gente trazer um contexto geral, tá? De como que funciona uma recuperação judicial. Eu, em 2 minutos, vou tentar explicar para vocês, tá? Recuperação judicial, tem um processo judicial, uma petição inicial de recuperação judicial, e ela é submetida ao deferimento. O juiz aceita. Se o juiz aceitou a recuperação judicial, ele vai nomear um administrador judicial.
Esse administrador judicial, geralmente é uma pessoa formada em administração, em contabilidade ou direito, que vai ser os olhos do juiz na empresa, ou seja, é uma pessoa que vai lá na empresa pessoalmente, vai fazer um relatório mensal, vai tirar foto, vai conversar com o advogado, vai conversar com o empresário. É a pessoa que tem justamente essa função de ser os olhos do juiz numa recuperação judicial. O juiz não vai sair do gabinete lá e vai para pegar o carro dele, gastar combustível, e na empresa ver se a empresa está fazendo tudo certinho. Ele vai nomear um administrador judicial que recebe por mês aí justamente para fazer essa função. Quem paga esse administrador judicial é a empresa que pede recuperação judicial. Perfeito? Quando o juiz defere a recuperação judicial, todas as ações são suspensas por 180 dias, por 6 meses. Então, ação trabalhista, ação de penhora, ação de fornecedor, ação de consumidor, todas as ações judiciais por 6 meses são congeladas, são suspensas. Se tiver bloqueio, vai ser desbloqueado. Se tiver aí penhora, vai ser suspensa a penhora. Enfim, isso é para ganhar um fôlego. Isso aqui eu chamo aí para os meus alunos de balão de oxigênio. Isso aqui é para ganhar fôlego a empresa. A empresa vai ficar 6 meses despreocupada que não vai ter processo judicial, não vai precisar ir na audiência, não vai precisar fazer nada em relação ao processo judicial, só cuidar da justamente recuperação judicial. Depois que é feita suspensão, a nomeação, é feita a habilitação do administrador e depois de 60 dias é apresentado o plano. Então, a empresa que pede recuperação judicial apresenta um plano de pagamento, né, que a gente vai especificar de forma bem detalhada como que é esse plano, tá? Esse plano aqui, pessoal, ele é apresentado e ele vai para uma Assembleia Geral de Credores, que é onde vão estar todos os credores, todos os funcionários que precisam receber, que foram demitidos não receberam, vão estar aqui os credores, fornecedores, os bancos, o fisco, todo mundo que precisa receber vai estar nessa Assembleia. E eles vão fazer a oposição ou não, né? Eles podem rejeitar essa Assembleia ou aprovar. Se eles rejeitarem a Assembleia, o final da empresa é falência. A empresa vai ser encerrada, vai ser lacrada a empresa judicialmente, todos os funcionários vão ser demitidos e vai depois iniciar o procedimento de falência. Se for aprovado, for deferido, aí apresenta a certidão de negativa de débitos tributários, né? Depois vai ser acompanhado o plano, a empresa vai ser cumprido aí, o plano conforme for disposto. Existe essa aqui, a questão do countdown, que é justamente quando não há a maioria que aprova o plano, mas mesmo assim há aprovação do plano em juízo, mas isso que a gente vai especificar quando a gente trazer a aula de Assembleia Geral de Credores. Perfeito, pessoal? Isso é entre linhas aí, né, de forma bem básica, o procedimento que a gente vai estudar. Eu quis trazer uma geral do procedimento de recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida sobre recuperação judicial nesse contexto geral que a gente tratou? O que é importante vocês saberem, anotarem para a prova, é o conceito, né? Eu perguntar, qual que é o conceito de recuperação judicial? Trazer os objetivos, né? E eu vou trazer um casinho lá prático e dizer o seguinte: esse empresário está vinculado, está de forma de forma correta, trazendo o que vem, o que a lei traz como recuperação judicial. Ele está trazendo a recuperação judicial, ele está contribuindo para uma recuperação judicial, para o objetivo da lei ou não? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, Valdevino? Tranquilo aí? Pessoal, tudo escondido, tudo sem câmera, aí todo mundo... Beleza, beleza, pessoal. Então, vamos continuar. Beleza, show de bola, pessoal. Agora, vamos entrar para a recuperação extrajudicial. Olha que interessante, né? A recuperação judicial estava no artigo 47, a recuperação extrajudicial, artigo 161. Tomem nota disso, pessoal. Recuperação extrajudicial, artigo 161. Ele fala o seguinte: o devedor que preencher os requisitos do artigo 48, e já trazendo para vocês o artigo 48, a gente vai trazer em aula específica, é os requisitos para poder pedir recuperação judicial. Se o devedor preencher os requisitos, ele poderá propor e negociar com credores
o plano de recuperação extrajudicial? Pessoal, o plano de recuperação judicial é um procedimento trazido fora do âmbito de um processo judicial. E é um mecanismo muito pouco usado atualmente pelas empresas brasileiras. Como que funciona um plano de recuperação extrajudicial? Vamos supor que eu sou dono de uma empresa ABC Confecções. E mediante a esse cenário de crise, mediante ao caso que aconteceu aí na Avenida Fashion, vamos supor que eu tinha uma loja lá, eu perdi 1,5 milhão em produto, não tinha seguro. Eu quero conseguir pagar as minhas contas. Eu tenho contas de aluguel, eu tenho contas com fornecedores de roupas que eu comprei o meu estoque, eu tenho compras com o banco, eu tenho dívidas com o banco que eu fiz empréstimo para comprar, eu tenho dívidas com funcionários que eu fiz a rescisão depois desse incêndio e não consegui pagar. Eu estou desesperado e eu quero tentar propor uma grande negociação. Eu quero pagar todos os meus credores. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu vou pedir judicialmente, que é a recuperação judicial, que eu faço uma petição inicial, ou eu vou fazer isso de forma extrajudicial. E como que funciona isso de forma extrajudicial? Certamente eu vou contratar uma assessoria empresarial, que ele vai fazer uma auditoria nas minhas contas e trazer os meus futuros pagamentos e as minhas dívidas. Ele vai especificar o seguinte: olha, Henrique, dono da ABC Confecções, você tem um saldo devedor aqui atual de R$ 500.000. Você tem as contas a vencer durante um ano de R$ 1,5 milhão, ou seja, o total está devendo R$ 2 milhões. O seu patrimônio era 1 milhão e pouquinho que você tinha de estoque, era os utensílios que você tinha na sua confecção, na sua loja, e você perdeu tudo isso por conta do incêndio. Então você tem 0 de patrimônio e tem 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de dívida. Essa pessoa está em crise econômica financeira? Sim, né? Com certeza. Não tem mais o seu negócio, até recuperar novamente o seu negócio, está em tremenda crise. De forma extrajudicial, ela pode contratar essa assessoria, não é obrigatória a contratação de assessoria, tá, pessoal? Mas ela pode ir em cada credor, ou seja, em cada pessoa que tem que receber, ela vai visitar lá os bancos, os gerentes, vai visitar os fornecedores, vai visitar os trabalhistas, vai visitar as pessoas que o dono do prédio está pagando aluguel. Ele vai propor um grande acordo, dizendo o seguinte: ó, bancários, gerente de bancos, eu estou propondo aqui o pagamento de todas as minhas dívidas bancárias em até 8 anos. Ou seja, em 2028, eu vou quitar as minhas obrigações bancárias. E até lá, o meu juros estabelecido vai ser de 1% ao mês, mais taxa Selic. Até lá, eu vou me comprometer a manter a atividade, a manter aí, né, o negócio, o CNPJ, etc. Isso é uma proposta. Nem sempre é proposta assim, pode ser de vários meios, né? E essa proposta é colocada para os credores bancários, que vão autorizar, concordar ou não. Assim como as propostas são colocadas para os fornecedores de produtos, né? E se eu conseguir pelo menos 60% dos credores e o juiz homologar esse grande acordo, vai ter que ser cumprido perante todos os credores bancários. Olha que interessante. Eu tenho lá que trazer, né, pelo menos 60% dos credores
aceitando a minha proposta. Se eu tenho uma dívida com 10 bancos e 7 bancos aceitam, os 3 que não aceitaram, se o juiz homologar e fazer valer a minha recuperação extrajudicial, vão ser obrigados a aceitar. Interessante isso, né, pessoal? É um mecanismo de trazer justamente uma forma de recuperação da empresa sem precisar entrar com um processo judicial. E a Lei 11.101 valida, reconhece como aí de direito da empresa em refazer essa recuperação extrajudicial. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida sobre recuperação extrajudicial? Pessoal, vocês estão bem quietinhos hoje. Tranquilo? Por enquanto não. Só na hora da prova, né, Carolina? A dúvida. Mas então tá. Pessoal, então vamos prosseguir, então. O que vem a ser a falência, tá? Para depois eu fazer alguns exercícios com vocês, para vocês responderem para mim o que o empresário é mais apropriado solicitar, tá bom? Então vamos lá. A falência está estabelecida, pessoal, no artigo 75 da Lei 11.101 de 2005, tá? O que é a falência, pessoal? A falência é um ato, uma consequência, que promove o afastamento do devedor de suas atividades. O que é promover o afastamento do devedor de suas atividades? É promover o afastamento do empresário de suas atividades. O empresário que tem a sua decretação da falência, ele não poderá mais ter aquele negócio, não poderá mais ter aquele CNPJ, ele não poderá mais fabricar, produzir, prestar aí serviço. Ou seja, né, o que eu disse para vocês, a falência é a certidão de óbito da atividade empresarial. É a extinção, é a perca do direito do empresário em desenvolver o seu negócio, desenvolver o seu, aí, justamente, a sua empresa. Isso é um afastamento judicial. Não é à toa que quando o juiz decreta falência, isso aconteceu aqui com o Diário de Maringá, o Diário do Norte do Paraná, imediatamente o juiz ordena para que o oficial de justiça, junto com a força policial, viaturas da PM, faça o lacre da empresa. O que é o lacre judicial da empresa? É um lacre mesmo, como se fosse um cadeado judicial, dizendo que a partir do momento que há a decretação da falência, não pode mais o empresário pisar na empresa, não pode mais os funcionários pisar na empresa. Tudo o que estiver lá vai ser preservado. Mas, professor, eu trabalhava no diário e deixei lá uma penteadeira lá com maquiagem, com pente, com gel, com coisas pessoais. Ok, você vai pedir autorização para o administrador judicial para que um dia ele vai lá, abra para você a empresa, que ele é um na empresa, e você pegue seus utensílios pessoais. Fora isso, meu amigo, a impressora, o monitor, a mesa de computador, tudo, o carro da empresa, os caminhões da empresa, tudo isso não poderá ser retirado. Somente poderá ser retirado por força de justamente ordem judicial. Entendeu, pessoal? Então, esse promover o afastamento do empresário, do devedor, é uma coisa muito grave, uma coisa muito aí que deve ser evitada. É uma consequência muito, mas muito terrível. Professor, mas qual que é o objetivo do juiz? O juiz está louco de tirar o empresário lá do seu trabalho, mas o terreno é dele, ele comprou o terreno, mas ele desenvolvia a atividade por 60 anos, o juiz é louco de fazer isso? Não, pessoal.
O afastamento do devedor, o afastamento do empresário tem um objetivo, que é a preservação e a otimização da utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O que é isso, professor? Quando o juiz lacra a empresa, faz a lacração da empresa, o fechamento da empresa com lacre judicial, o juiz ele tem um objetivo muito claro, de preservar o pouco que restou da empresa. Subentende que uma empresa que, quando entra em falência, ela não vai ter a disposição de muitos bens, porque ela estava já de mal a pior. Ela já estava numa queda, né? Então, justamente, algumas coisas já foram vendidas no meio da recuperação judicial ou anteriormente ao pedido de falência, né? Então, quando o juiz ele se constata aí a necessidade de decretação da falência, a certidão de óbito do empresário, ele vai tentar, pelo menos o pouco que a empresa deixou, o terreninho, a propriedade rural, o carro, os utensílios, os maquinários, pelo menos isso ser preservado de uma forma coerente, de uma forma justamente aí apta, né, para que não tenha, que esse pouco não se perca, não seja vendido, não seja furtado, não seja roubado aí, não seja desviado pelo próprio empresário. Porque esse pouco, pessoal, que restou, esse ativo, eles vão ser leiloados e o dinheiro que for obtido do leilão, né, da asta pública desses bens, vão ser para pagar os credores. E esse pagamento de credores tem uma ordem estabelecida, né, que a gente vai estudar qual que é a ordem, quem recebe primeiro e quem recebe por último aí os créditos de uma recuperação judicial e também de uma falência. E o parágrafo único do 75, ele fala o seguinte, olha que interessante, o processo de falência vai atender os princípios da celeridade da economia processual. Pessoal, o legislador escreveu que é para ser rápido a falência. Por que é para ser rápido a falência? Um maquinário industrial, quanto mais se passa o tempo, mais depreciado ele fica. Um veículo, quando mais se passa o tempo, mais depreciado ele se fica, né? Diferente de um bem imóvel, de um terreno, de uma casa, talvez pode ter uma valorização, né? O processo de falência tem que ser rápido e tem que ser aí menos custoso, né? Economia processual menos caro, porque se ele for demorado, os bens vão perder muito valor patrimonial. E se o processo for muito caro de falência, o que vai conseguir obter pela venda dos bens não vai ser para pagar os credores, os trabalhistas ou os quiroprários, né, que a gente vai estudar. Vai ser para pagar aí as custas do procedimento, então não vai se valer de nada esse procedimento de falência. Então, pessoal, só para a gente ter um conceito, o Instituto da Falência incide em desativar o empresário incapaz de devidamente ter atividade empresarial. Juridicamente, todas as atividades empresariais visam lucro, visam ganho pecuniário, dinheiro, que será alcançado por meio de um exercício organizado da atividade, também de uma distribuição de bens, né? Ou seja, quando o empresário é decretado a sua falência, subentende que ele é um incapaz, né? Que ele é uma pessoa totalmente, digamos assim, despreparada para ter atividade empresarial, que isso não é para ele. Então tem que se afastar essa pessoa que não contribuiu para a sobrevivência da empresa. E o procedimento falimentar tem fases, pessoal, assim como, né, deixa eu carregar o notebook aqui. Assim como, pessoal, nós temos fases na recuperação judicial, nós temos fases no procedimento de falência, né? A gente vai verificar uma a uma, tá? Que é a fase de decretação de falência, que é a arrecadação e custódia de bens, habilitação e verificação de crédito, execução, ineficácia, realização do ativo, pagamento. Pessoal, a falência demora-se muito mais uma falência que uma recuperação judicial. Isso é fato notório, tá? Vou dar um exemplo para vocês.
Vamos supor que uma empresa empresa de confecção, entrou em falência, né? A empresa de confecção, ela tem rodo de tecido, tem calça jeans cortada, tem lá uns maquinários velhos, tem lá um carrinho, uma pampa velha, tem lá um galpão velho caindo dos pedaços, mal localizado. Enfim, tem somente bens ruins aí que sobraram, né? Você acha que é fácil vender isso aí? Você acha que é fácil encontrar comprador para 10 mil calça jeans? É fácil achar um comprador para 50 mil blusas jeans? É fácil achar um comprador para um maquinário velho de confecção? É muito difícil, pessoal. Poucas as pessoas vão querer comprar isso aí. As pessoas, dentro do procedimento de falência, querem comprar uma coisa interessante, um veículo, uma casa, um terreno, um imóvel. Não comprar uma bugiganga, não comprar coisas que não deem retorno. É por isso que há falências que duram mais de 20 anos, que não conseguem se vender os ativos da empresa. Eu vou dar um exemplo para vocês, a falência da Varig, pessoal. Quem lembra da Varig, a companhia aí do Rio Grande do Sul de aviação, né? Me falaram na época que era uma das melhores companhias aí do Brasil, que era muito bem estruturado. Até hoje nós temos leilões de aviões, de sucatas de avião da Varig. Até hoje, se vocês pesquisarem aí, tem leilões de sucatas de aviões. Se você quiser procurar comprar um avião, uma sucata de um avião, uma peça de um avião para decoração, você tem esses leilões, porque não acha público específico para comprar. As coisas boas da Varig já foram vendidas, os terrenos, né? As coisas funcionando, etc e tal. Mas tem lá mesa, cadeira, tem lá justamente coisas mas bem complicadas aí, que não tem público para comprar. Perfeito, pessoal? Esse é o procedimento da falência. Antes de entrar em crédito, tá? Eu quero agora tentar assimilar o nosso conteúdo de hoje. Trazer para vocês como que a gente pode ser cobrados aí em avaliação, em prova, como que a gente pode trazer, né? Pessoal, eu posso trazer para vocês um exercício da seguinte forma. Olha que interessante. Aponte pelo menos 3 diferenças em relação à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência. Então, tem 3 quadrinhos lá, né? Recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. 3 diferenças. Ou 3 características, né? Vamos tentar fazer? Olha que interessante. Recuperação judicial. Pelo próprio termo, é procedido pela via judicial. Primeiro aspecto, né? Recuperação extrajudicial. Pelo termo, é procedido por um ato de negociação entre as partes, fora do processo judicial, ou seja, extrajudicialmente. Falência é procedido por um mecanismo judicial, da qual o juízo ordena o afastamento do empresário. Perfeito? Primeiro apontamento das diferenças, né? Recuperação judicial é um mecanismo judicial, extrajudicial é um mecanismo negocial, extrajudicial, e falência é um mecanismo judicial, mas que o juízo obrigatoriamente traz aí este afastamento, essa força punitiva do juiz. Vamos para o segundo quadrante de diferença. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar e superar a crise financeira e econômica. Beleza? A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a crise financeira e econômica. A recuperação extrajudicial também tem por objetivo aí, né, dentro das características, viabilizar a superação da crise financeira, aí também econômica,
promovendo a manutenção dos empregos, a função social, a atividade econômica. E a falência tem por objetivo afastar o devedor, afastar o empresário da atividade empresarial para proteger os bens e patrimônio da empresa. Por fim, pessoal, um terceiro elemento aí, né, nesses três quadrantes, a recuperação judicial, ela possui um rito e um procedimento longo. Nós vimos lá o procedimento, tem um administrador judicial, procedimento que tem uma Assembleia Geral de Credores, procedimento que tem votação, procedimento aí, né, que tem apresentação do plano de recuperação judicial, enfim, temos procedimento totalmente complexo. A recuperação extrajudicial possui um procedimento simples, na qual, de forma extrajudicial, o devedor vai tentar negociar as suas dívidas e, se for aí, né, obter mais de 60%, vai submeter à homologação do juiz. E a falência também é um procedimento complexo, com várias fases e várias consequências, vários ritos a serem justamente apontados. Então, desse tranquilo faz a gente apontar semelhanças ou diferenciações entre recuperação judicial, extrajudicial e também falência. Isso em linhas gerais, tá, pessoal? Claro que a gente vai trazer na aula que vem, começar pela recuperação judicial de uma maneira bem mais aprofundada. Outro exemplo, tá, pessoal, de questão que nós podemos discutir em sala de aula e também discutirmos aí em avaliação. Eu posso dar um caso para vocês. Por exemplo, Joãozinho, grande empresário maringaense, possui uma empresa há 60 anos. Porém, Joãozinho, em virtude aí dos vários filhos e netos, não está conseguindo manter as contas em dia. Joãozinho teve aí que contrair vários e vários empréstimos. Possui várias ações trabalhistas, com várias dívidas trabalhistas. Deve vários tributos para a União, para o Estado, para o município. Joãozinho está desesperado. Porém, quer lutar, quer buscar a continuidade da sua atividade empresarial. Aponte qual que é o mecanismo mais adequado para Joãozinho. Alternativa A, recuperação judicial, pois, através da recuperação judicial, é possível um mecanismo para tentar viabilizar a superação da crise, tentar manter os empregos, tentar criar uma organização, criar inovações dentro da empresa, criar um aspecto aí diferente do panorama anterior. Opção B, recuperação extrajudicial, que através da recuperação extrajudicial, Joãozinho pode, ele pessoalmente, ir até os seus credores e falar como que ele se propõe a pagar isso aí, como que ele justamente quer ajustar uma nova repactuação, uma nova ação dessas dívidas. Ou alternativa C, falência porque Joãozinho não está mais com vontade ou aí a fim de continuar a autofalência. Qual que seria isso, pessoal, mais apropriado, né? Claro que às vezes eu não posso trazer isso em tópicos, mas que você trazesse para mim, como se fosse um caso de um cliente, o que seria interessante aqui na recuperação judicial, o que seria interessante para o Joãozinho na recuperação extrajudicial, que é mais rápido, né, que é mais célere, e o que seria interessante numa falência para o Joãozinho. Me parece, ao meu ver, que o mais apropriado nesse caso que eu criei agora para vocês
e que ele peça a recuperação judicial ou extrajudicial, talvez até judicial, por conta, né, de várias dívidas aí, talvez seja difícil negociar com vários credores, então a recuperação judicial, ele demonstrar que esse sistema que ele estava adotando, que esses desmandos dos filhos, dos netos, causaram mal para a empresa, que a empresa agora está pronta para agir de forma diferente. A empresa está pronta para se organizar, para tentar justamente ter um novo sentido, né? E quando o diário entrou em recuperação judicial, um dos propósitos do diário era aumentar a sua gama de serviços online. Tá? Isso está no processo da recuperação judicial do diário, que vou passar para vocês, que eles colocaram isso em propósito, né, de tentarem aí investir mais em mídias, em classificados web, investir mais em notícias web. Algo bem parecido é que os grandes grupos de comunicação fizeram, né? Gazeta do Povo, por exemplo. Gazeta do Povo, acho que 2 anos atrás, tomou uma iniciativa assim que todo mundo ficou espantado. Ela paralisou a sua publicação física, porque ela tinha muito custo com isso aí, e a demanda de compra de jornal físico estava diminuindo, né? Imagina um custo para a Gazeta do Povo ter que gastar com editores para editar aí os tabloides, as colunas, né? Gastar com papel, com gráfica, gastar com transporte para levar isso para as bancas de revista, para os clientes. Então, ela está investindo há muito tempo, parece que é um investimento acertado, né? Em mídia eletrônica, né? Então, a Gazeta do Povo, quando você entra em uma notícia bem legal, e tem muitas notícias boas, você consegue acessar, acho que uma ou duas por dia, e a partir da terceira você tem que fazer fazer aí o seu plano, né, de assinatura, para você ter acesso, né? Então, assim, uma questão bem interessante, bem inovadora, que essas empresas em recuperação judicial buscam propor aí perante o Poder Judiciário, também perante os seus credores, para que não façam mais do mesmo, façam algo aí diferenciado. Pessoal, algum questionamento? Hoje ninguém quis participar, pessoal tudo quietinho, acho que esperando o jogo do Corinthians, né? Opa, deixa eu só abrir o chat. Olha, se eu quiser abrir o áudio para conversar aí, no caso de falência, os bens pessoais do empresário, como casa, carro, etc., podem ir a leilão também? Ou só os bens da empresa? Martins, o Alisson, seguinte, via de regra, somente o patrimônio da pessoa jurídica, ou seja, o patrimônio da empresa. Porém, olha que interessante, vocês vão estudar isso em falência, tá? Se tiver a constatação, aprovação de crimes falimentares, ou seja, que o empresário quis à noite lá quebrar o cadeado da empresa e pegar a impressora laser que ele tinha comprado da empresa um mês antes de ser aí decretada a falência, que ele quis esconder o carro da empresa, que ele não quis entregar isso aí, ou que ele desviou dinheiro, aí o juiz ele pode ordenar a desconsideração da pessoa jurídica e acionar, sim, a pessoa física. Isso é muito comum, infelizmente, gente. Se tratando de Brasil, é muito comum, mas é muito comum ter, depois da falência, o empresário chega lá e limpa a empresa, que sabe mesmo que tudo aquilo, né, vai ser para pagar a dívida e se conseguir pagar, né? Muitas vezes não consegue pagar, e a regra é que não se paga, pessoal. Em falência, a regra é que quem recebe é só, primeiramente, os trabalhistas, e olha lá. Se sobrar, os banqueiros recebem, se sobrar, os tributos são pagos, mas é muito difícil pagar tudo em um procedimento de falência. Tá respondido, Alisson, beleza? Você tem algum caso aí? Santa Fé, né? Não sei quem mora em Santa Fé, acho que o pessoal mora aí. Bruna mora.
tem em Santa Fé umas empresas de fotografia que pediram, né, que entraram em falência. Não sei se foi pedido necessariamente a falência, mas, de certo modo, fecharam-se as portas, né, para um dia, deixaram lá muitas pessoas desatas. Um monte fecha. Eu falo isso que eu já tive um processo, já não vou falar o nome, é claro, né, eu já fui umas 3, 4 vezes para Santa Fé tentar penhorar lá uns ar-condicionado, umas coisas lá, mas ficava mais caro o molho do que o peixe. Santa Fé é uma cidade muito boa, aí eu já tive. Fora de Santa Fé, é bem moderno, bem bonito aí. E é boa, mas não tanto também assim, né? É uma cidade interessante. Ô, Pessoa,